Oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Elas Sabem. Eu sou a Ju Infante e eu queria já te fazer uma pergunta. O que você faria se um dia um serial killer te oferecesse uma carona? Será que a sua intuição iria te alertar sobre isso? Será que você iria desconfiar? A história de hoje é uma história muito misteriosa e intrigante de uma situação que aconteceu com uma ouvinte. Uma história que mostra que a gente sempre precisa ouvir a nossa intuição, porque dificilmente ela vai estar errada. Bora ouvir essa história? Então você já sabe, né? Respira fundo e vem comigo para mais um episódio do Elas Sabem, o episódio Carona com Serial Killer. Oi, Ju. Era outubro de 2017, próximo de um feriado prolongado. Eu morava em uma cidade no interior de Minas Gerais, mas minha família era de uma cidade próxima ao Rio de Janeiro. Eu havia terminado um namoro de muitos anos e recentemente eu iria viajar para a casa dos meus pais. Porém, já estava ali em cima da data e as passagens também estavam muito caras. Além disso, eu tenho um gato, então ficaria o dobro do preço ir para lá, pois tinha que levá-lo comigo. Eu nunca gostei de pegar carona. Eu não tinha esse hábito, sabe? Minhas amigas falaram sobre essa possibilidade de pegar carona para ir viajar e que elas estavam super acostumadas porque era bem mais barato. Então eu fui lá. Entrei em um grupo que me indicaram, que na época era no Facebook. E lá eu encontrei um homem que oferecia carona para o Rio de Janeiro. E era justamente no dia e no horário que eram bons para mim. Eu confesso que eu fiquei morrendo de medo, sabe? Mas, contra toda a minha intuição, eu mandei mensagem para ele. O preço, gente, era bem mais em conta, realmente, viu? Era coisa assim, de R$30. E ele me disse que eu poderia transportar o meu gato sem custo nenhum, sem problemas nenhum. E que a esposa dele também iria junto com a gente no carro. Então, tudo bem. Marquei com ele, próximo à minha casa, em uma avenida movimentada. E em frente a uma loja, mas eu não cheguei a dar o meu endereço, propriamente dito. Ok. Naquela noite, eu meio que não dormi. Pensando nas 1000 possibilidades de dar alguma coisa errado. Eu não sei, sabe? Dentro de mim, eu sabia que não era a coisa certa para fazer. Só que, por outro lado, todas as minhas amigas me diziam que eu era exagerada, que eu era neurótica, que eu tava maluca, que essas coisas só aconteciam em filme, blá blá blá, e por aí foi. Nem a minha família achou que seria tão ruim assim pegar essa carona, então isso me fez duvidar do que eu tava pressentindo. Mas eu decidi ir. No dia seguinte, na data e hora marcada, eu fui até o local combinado. Ele apareceu e adivinhem, sem a esposa. Quando o carro parou e abriu a porta, a primeira coisa que eu percebi foi que tinha uma corda atrás do banco dele e que o carro estava todo sujo de terra. E claro, a esposa não existia. Ele mandou entrar. E eu disse, não! E eu peguei muito nervosa e perguntei, cadê sua esposa? Eu nem sei porque eu perguntei, não fazia diferença. Eu não ia entrar naquele carro. Porém, eu tava muito nervosa, sem saber o que falar. Aí ele pegou e me disse, abre aspas, ela é professora, ela teve um imprevisto e não pôde vir, mas pode entrar, viu? Pode vir, entra aí. Eu disse a ele que eu não iria, que não foi esse o combinado e que ele poderia ir embora. Só que ele insistiu, ele estava muito nervoso, disse que estava perdendo dinheiro por conta de mim e que era melhor eu entrar no carro. Só que eu disse, abre aspas, eu não vou entrar, vai embora ou eu grito. Dentro de mim eu estava apavorada.
Ao mesmo tempo, eu estava aliviada por não ter que ir mais. Eu voltei para casa, deitei na cama e pensei nas várias coisas que poderiam acontecer e agradeci a Deus. E me questionei também se eu era mesmo exagerada, mas eu senti um alívio enorme por não ter ido. Perdi o feriado na casa dos meus pais, claro, mas isso, olha, me fez sentir uma paz enorme, um alívio no peito. Passaram-se os dias e eu meio que esqueci aquilo. Foi mais ou menos um mês depois, num domingo à noite, eu estava com a TV ligada e passou uma reportagem no Fantástico. Adivinha qual era a reportagem? Um homem matou uma moça de 22 anos após ela oferecer carona em um grupo de WhatsApp. A história me chamou muita atenção. Era um pouco parecida, mas o destino era Minas Gerais. E aí apareceu a foto dele. Na hora eu fiquei em choque. Era ele, eu tinha certeza. Eu lembro exatamente do rosto dele, do cabelo e da corda no carro. Corda essa que na reportagem a polícia conta que ele usou para amarrar e arrastar o corpo da vítima, além de abusar sexualmente ela. Na reportagem, conta que descobriram que antes dela, ele tentou fazer outras vítimas. Também contou que ele disse para essa moça, no caso a vítima, né, que ele iria viajar com a namorada, mas que na hora ele apareceu sozinho. O que mostra que era um perfil dele. Só faltava encontrar uma vítima que caísse na armadilha dele. E infelizmente ele acabou encontrando aquela jovem de 22 anos. Aquilo poderia ter sido eu. Eu chorei a noite inteira. Eu não dormi umas 3 madrugadas seguidas de tanto pensar naquilo. Eu me livrei de uma, mas aquela moça, infelizmente, não. Não ignorem a intuição de vocês. Não é exagero, não é neurose, é a sua vida. Todo cuidado é pouco, gente. E se esse relato servir para alertar uma menina ou uma mulher, já valeu a pena. Muito obrigada pelo seu serviço, Jo. Um beijo. Ai, gente, esse relato é daquele que me arrepia. E perceber que tudo parecia muito ensaiado por aquele cara, né? Quando você para pra ver o carro sujo, a corda, a desculpa, né? Que ele tava ali sem aquela outra pessoa pra acompanhar ele, a ausência dessa esposa. Nossa, gente, tudo isso é muito assustador. E o mais assustador é perceber que isso não é coincidência, né? Porque muitos serial killers, eles agem exatamente assim. Eles seguem um padrão, né? E o padrão desse cara, desse serial killer em questão, era esse. Pegar mulheres na hora de oferecer caronas, provavelmente. Eles, gente, testam as suas vítimas antes de agir, sabe? Por exemplo, eles abordam várias mulheres, eles oferecem caronas, eles mudam pequenos detalhes ali de última hora, sabe? Só pra fazer a mulher aceitar. Eles criam, de modo geral, uma falsa sensação de segurança. Porque uma coisa que vocês precisam entender é que serial killers, eles não atacam aleatoriamente, né? Eles seguem padrões, eles testam as vítimas, eles rompem comportamentos. Por exemplo, eles podem oferecer ajuda, um simples gesto ali de oferecer ajuda, oferecer uma carona, oferecer uma conversa. Eles costumam observar o comportamento da vítima, né? E eles mentem com muita facilidade. Por exemplo, o cara aqui desse relato, ele falando que a esposa ia, depois inventa uma desculpa, falando que a esposa não tá ali, mas ele tenta ganhar a confiança ali daquela vítima, né? Pra fazer com que ela confie nele. Mas agora vamos falar de você, que pretende pegar carona com alguém. O que você vai fazer? Olha, eu durante muito tempo peguei muitas caronas, assim, principalmente quando eu tava na época da faculdade ali, de 2015 a 2019. Era bem mais barato do que ônibus, realmente, e acredito ser talvez até por volta assim do mesmo preço dessa colega aqui, e até por isso que essa mulher decidiu, né, pegar carona, porque antigamente, vamos dizer assim, né, não tanto tempo assim, era uma coisa bem comum mesmo essa questão de carona, né, e eu também já peguei muitas caronas na minha vida, nossa,
E tanto que até um dos porquês que eu parei de pegar carona foi um dia que eu realmente percebi que eu tava colocando minha vida em perigo ali. Quando eu peguei carona de ir pra São Paulo para Campinas e eu peguei carona com um homem. No carro tinham outras mulheres, tinham mais 3 mulheres, então nós éramos em 4 mulheres e o rapaz motorista. Eu fui no banco de trás, atrás do banco do motorista, e a carona tava indo tudo bem. Quando a gente tava quase chegando no nosso destino, eu fui me ajeitar no banco e eu encostei a minha perna no bolsão do banco da frente. Gente, eu senti um negócio ali. Eu falei, meu Deus do céu, que trem que é esse? A hora que eu puxei, que eu fui ver, era uma arma. O cara tinha uma arma dentro do carro. Na hora, eu fiquei muito desesperada, consegui tirar uma foto, mandar pro meu namorado na época e mostrar pra ele aquilo ali, contar pra ele o que tava acontecendo, porque eu comecei a ficar muito nervosa, né? Aí ele falou pra eu manter a calma e tudo mais, que ele tava indo me buscar lá no local onde esse rapaz iria me deixar, no ponto de desembarque. Desci tudo quietinho, sem falar nada pra ninguém, pra não gerar um pânico ali dentro do carro e eu não sei o que aquele cara poderia fazer. Desci do carro. Aquele dia eu tava pegando carona através de um site de caronas. Eu entrei depois, reportei aquela situação e aquele cara entrou em contato comigo de novo. E ele falou que aquela arma, na verdade, era uma arminha de brinquedo. Uma arminha de paintball, uma pistolinha de paintball. Eu não acreditei naquilo, só que assim, se era de paintball ou não, eu não sei. Eu só sei que ali eu coloquei a minha vida em perigo. Ali eu coloquei minha vida em perigo. E eu comecei a perceber o quão perigoso realmente era essa questão de pegar caronas com pessoas totalmente desconhecidas. Uma das coisas que eu sempre fazia era não pegar carona sozinha, igual essa colega que compartilhou com a gente. Ela mesma falou, quando aquele cara chegou sozinho, eu não peguei carona com ele, porque ela teve um pressentimento. Na verdade, ela estava tendo um pressentimento há muito tempo. Desde o momento que ela mandou mensagem e aceitou a carona dele, né? Essa nossa colega ali já estava tendo um pressentimento. E eu confesso que todas as vezes que eu tinha um pressentimento, eu também não embarcava, eu também não ia. Por isso é muito importante a gente frisar aqui, gente, que intuição e pressentimento feminino não é paranoia. A gente precisa desmistificar essa questão, porque as pessoas, elas tendem a menosprezar as nossas dores. Elas tendem a menosprezar as coisas que nós mulheres passamos no dia a dia. E aí, quando a gente fica ali desconfiada, quando a gente tem uma intuição, as pessoas chamam aquilo de paranoia. E não é paranoia. Se você tá sentindo alguma coisa estranha, gente, confie na sua intuição. Confia. Dificilmente a sua intuição vai estar errada sobre alguma coisa, viu? E é o caso dessa nossa colega aqui, né? Que escutou a intuição dela e não entrou naquele carro. E, infelizmente, uma outra mulher acabou sendo vítima dele, assim como outras, né? Bem provavelmente, porque ele era um serial killer. É muito triste ver que muitas mulheres são vítimas de crimes tão brutais, né? Porque, como ela contou pra gente, na reportagem passou que essa mulher, ela foi abusada, que essa mulher foi violentada, e ela deve ter passado por momentos ali de pânico e desespero antes de perder a vida. E nenhuma mulher deveria passar por isso. Por isso, escuta a intuição de vocês, viu? Escuta a intuição de vocês. E se você tá querendo pegar carona com alguém, gente, não pegue carona sozinha. A verdade é que você nem deveria pegar carona, né? Com pessoas que você não conhece, porque assim, caronas via WhatsApp, via Facebook, essas coisas assim, não tem nenhum controle ali. Você não sabe quem que é a pessoa, não é porque você tem um número dela no WhatsApp que você conhece aquela pessoa. Esse cara, ele mandava mensagens constantemente ali, oferecendo e pedindo caronas. Então, ele era uma pessoa conhecida ali dentro daquele site, dentro daquela rede social de caronas. Ele não era conhecido, entre aspas, né? Então, assim, outras pessoas já pegavam carona com ele. Então, assim, não é porque a pessoa tá ali constantemente presente naquele site, presente ali naquele local, que ela é uma pessoa do bem. Não é. Então, tomem cuidado, porque pegar carona assim com pessoas que você nunca viu na vida, você não tem os dados daquela pessoa, você não tem o nome daquela pessoa, você não consegue rastrear. E ainda mais você pegar carona sozinha com ela dentro do carro. Então, tomem cuidado com isso, viu? Principalmente se você for uma mulher, tome muito cuidado. E sempre escute a sua intuição, porque, de novo, dificilmente ela vai estar errada. Se você chegou até aqui, até o final desse episódio, comente intuição aqui nos comentários para eu saber que você nos escutou até o fim.
E não esquece de avaliar aqui o nosso programa. Se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, curtir, comentar aqui também, se inscrever no nosso canal, deixar seu like, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do nosso podcast, tá bom? Manda esse episódio aqui para aquela sua amiga que viaja bastante, que oferece caronas também, para ela ficar bem esperta, viu? Porque isso também vale para mulheres que oferecem caronas, viu? Se você ofereceu carona para uma pessoa, preze oferecer para mulheres, evite oferecer para homens, muito menos viajar sozinha assim com uma outra pessoa desconhecida, viu? Porque, de novo, também pode ser perigoso e pode acabar colocando a sua vida ali em perigo. Obrigada por terem assistido até aqui, viu? Saber é se proteger e eu quero que você saiba também. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada por tudo. Se vocês têm algum relato para me mandar, envie para relatosdoinfante@hotmail.com. Tá aqui na descrição para você poder pegar o e-mail. E até o próximo episódio, meninas. Um beijo enorme para vocês. E tchau, tchau.